é muito legal estar hiperconectado, saber de tudo, né? Eu não sei se isso aqui pode fazer, né? Mas saber de tudo a todo momento nem sempre é bom, né? Porque tu pode saber do teu parente que morreu nesse mesmo momento, aí tem que se preparar para ligar para tua família, para informar todo mundo, para preparar o velório e tal. Mas tu também pode saber de uma guerra que não vai influenciar tanto na tua vida. A única coisa que vai influenciar é que tu vai ficar muito triste com as crianças que estão morrendo, com as catástrofes que acontecem. E geralmente essas coisas acontecem longe, né? Por exemplo, não vou citar o exemplo não. Vocês devem saber, se vocês são hiperconectados como eu, saber de tudo a todo tempo. Ou ficar até das coisas mais inúteis, como saber da trend do momento. Tu é social media, cara? Tu trabalha com isso pra tu saber a trend do momento? Provavelmente não. Mas as pessoas levam isso como se fosse a última coisa que você mais deve saber, né? E acaba que a pessoa se adoece a mente por achar que ela tem que saber, né? Tem que saber de tudo, tem que estar informada, tem que se manter nas notícias que acontecem no noticiário, o que aconteceu em São Paulo, o que acontece no Rio de Janeiro. A pessoa acha que tem que saber tudo e acaba adoecendo. Principalmente pessoas que são mentalmente instáveis, né? Que tem um adoecimento psíquico, mas como eu posso dizer? Que podem ter um adoecimento psíquico, mas assim... Vocês entenderam o conceito, né? Olha a Verônica. Esse aqui é um voodoo da Verônica. E aí, eu acredito que se você quer viver uma vida minimamente saudável, ou não tô falando físico, porque eu sou dessa área, mas se quiser viver uma vida minimamente saudável, mentalmente, eu acho que você deveria evitar consumir esse tipo de conteúdo. Porque a pessoa consome conteúdo assim de coisas ruins que acontecem no dia, morte de pessoas que moram do outro lado do país, ou isso e aquilo, e acabam indo pro submundo dessas coisas, que é gore. E eu não vou adentrar esse assunto, porque é muito extenso e quão prejudicial é isso. A gente não, porque eu nunca entrei. A pessoa só sabe quão prejudicial é depois que ela sai. Aí eu vou deixar o voodoo da Verônica olhando pra vocês bem aqui assim. Meu Deus. Acho que ela não vai ficar assim, eu tenho que botar essa planta aqui. Para tirar uma foto. Valeu. Bom, já que a pessoa cortou esse hábito de ver notícias ruins que estragam e pesam o clima numa sexta-feira de manhã, ou no domingo de manhã, sejamos mais específicos, ela deve procurar hábitos que sejam saudáveis, né? Mas o que é saudável, primeiramente? Eu acredito que deve haver hábitos que fazem a mente se manter ativa, sabe? Como a leitura, que é um hábito que eu gosto muito. Deixa eu ver. Tem outros hábitos também que constroem algo, mas não necessariamente para te dar uma dopamina de tu alcançar um final desejável. Mas é o processo. A pessoa tem que amar o processo. Assim como a gente tem que amar a vida, não pelo final do que ela vai nos proporcionar. Seja a vida eterna com Cristo, mas pelo processo, pelos pequenos momentos. Eu tava assistindo o vídeo da Jujutsu e ela tava falando disso, que a gente só foca no final da viagem, não foca no meio, nem no fim. Não, a gente foca só no fim da viagem. A gente não foca no meio e nas coisas que antecedem estar no momento da viagem. E aí, meu Deus, eu me perdi no meu raciocínio. Enfim, a pessoa deve focar nisso, né? Fazer, por exemplo, pintura.
não focar em fazer uma pintura que segue linhas retas determinadas ou uma pintura perfeita, tal como Picasso ou Leonardo da Vinci. Eu pinto, né? Então eu nunca foquei em querer alcançar algo lindo. Inclusive eu tenho uma pintura da Verônica que eu nunca terminei. Eu fico sempre nessa, uma hora eu vou terminar, eu não sei o quê, e nunca termina, porque eu quero alcançar a perfeição, porque a pintura é com a Verônica. Mas eu não deveria estar fazendo isso, porque esse não é o meio. Eu deveria me divertir enquanto faço o processo para entregar uma pintura que foi toda minha dedicação e amor para ela. É isso que devemos fazer, né? Ter dedicação e amor pelas coisas quando elas são pequenas e aproveitar. Mas isso não é fácil, acho que de uma hora... Agora eu vou ficar para esse lado aqui, né? Eu vou colocar a câmera para cá. Acho que isso não é simples. Eu posso só falar assim, né? Falando obviedades. Mas não é uma coisa que tu descobre assim, tu resolveu o problema. Nem sempre quando a gente fala as coisas a gente resolve o problema, né? Existe várias etapas para resolver realmente o problema. É tipo, eu gosto muito dessa analogia que eu uso sempre para me lembrar, né, das coisas. Quando você vai plantar uma semente, você não vai regar ela exageradamente para que ela cresça rápido. Todo dia você vai regar um pouco, vai deixar ela exposta ao sol para que ela cresça. E adubo é muito importante. O que você vai colocar, qual tipo de terra, né, para ela crescer forte e saudável? Qual tipo de adubo você está usando para sua mente crescer forte e saudável? Essa é uma boa pergunta. Deixa eu ver. Eu posso me usar de exemplo, como sempre, né? Deveria parar. Mas eu uso a literatura. E aí eu acabo caindo também numa coisa que eu não deveria fazer, que é assistir vídeo no TikTok. Vídeos curtos em geral, como no Reels também, né? Eu desinstalei o TikTok, mas eu ainda tenho Reels de Instagram. Apesar de que o algoritmo ali não é tão legal, né? Vocês sabem e tal. Mas enfim. Como é que a gente vai, em meio a tantos estímulos, escolher algo que não vai dar uma recompensa imediata? É bem difícil, eu acredito. Principalmente se tu já foi programado por muito tempo. Eu acho que desde a pandemia, já tenho 6 anos que a pandemia aconteceu. E a pandemia foi o ápice de consumo do celular, né? A gente teve um consumo bem elevado naquela época. Hoje a gente tem porque a gente pegou isso como hábito. E acredito eu que um detox, retirar tudo, não vai resolver. Porque não é assim que as coisas se resolvem, né? Tu não vai retirar um álcool de um alcoólatra achando que ele vai parar de enlouquecer. Ele vai querer buscar aquilo e vai ficar pior, né? Porque o vício vai querer aumentar. Bom, falando disso neurocientificamente, as células se programam, né, para que busque aquilo imediatamente. Então, o alcoólatra, ele vai buscar aquilo de outras formas e vai tentar encontrar e talvez volte pior do que estava na bebida. Então, eu acho que a pessoa deve tirar aos poucos, né, com pequenos hábitos, coisas que diminuam a vontade. Até que as células que foram programadas para buscar aquele prazer imediato estejam mortas. Mas quando é que a gente vai saber que a célula está morta? Eu não sei, cara. Eu não tô dentro da tua cabeça para saber. É tu que vai ter que saber. Tu que vai ter que fazer uma autoanálise. Outra coisa. A gente está vivendo a nossa primeira vida e tem que aprender um monte de coisas que, sinceramente, é muito legal se a gente já tivesse nascido sabendo. Será que nós seríamos humanos melhores? Talvez não. Acho que eu ficaria bem entediada se eu já soubesse de tudo. Porque a coisa que mais me move a
a ter uma motivação é a curiosidade. Eu tenho curiosidade de tudo, né? Então, se eu já tivesse de tudo, já tivesse nascido sabendo de tudo, seria bem chato. Acabou o meu detergente. E eu deveria comprar, mas eu tô com preguiça de sair. Além de detergente, também deveria comprar coisa. Limpa alumínio. Isso. Enfim. Acho que hoje só tenho por isso pra falar. Eu tava procrastinando muito pra gravar um vídeo. Porque eu não sei. Às vezes dá uma dessa. O que é que nos move pra ter motivação? A motivação também não deve ser a única razão pra viver, né? Ah, deixa eu mostrar o WhatsApp. Eu não mostrei o WhatsApp. Olha. Eu pisei no pé dele, ele tá com uma coisa, o pé machucado. Ah, eu tinha escrito aqui umas coisas também que eu queria falar. Olha o meu cabelo como ele é estufudo. Deixa eu ver. Não, eu acho que eu já falei tudo. Que legal. Bye.